No último bloco, nós trouxemos mais uma das várias pesquisas eleitorais que estão sendo realizadas nessa campanha política. Toda véspera de eleição é a mesma coisa, uma enxurrada delas nas redes sociais e veículos de comunicação. Mas como que elas são feitas? Será que interferem na escolha do voto? Ajudam mais os candidatos ou os eleitores? Linhas que descem, sobem, algumas variam muito, outras nem tanto. As oscilações das pesquisas eleitorais são acompanhadas de perto por milhões de eleitores, mesmo que muitas vezes não convençam a todos. O partido e a imprensa, eles têm um posicionamento político já e eu acho que eles querem escutar aquilo que favorece a eles. E é isso que eles vão usar como estratégia. Até que ponto eles conseguem demonstrar todos os anseios de uma sociedade inteira e de um país tão grande que é, no caso, o Brasil. É um país tão extenso territorialmente, diverso como culturas, pensamentos. Como que eu vou conseguir trazer isso para 2.000 pessoas? Mas para este cientista político não há razão para essa desconfiança toda. Por mais que isso às vezes surpreenda o nosso telespectador, de pensar que às vezes com uma amostra de 2.000 pessoas nós podemos representar o que pensa 140 milhões de brasileiros, mas na prática é exatamente isso que acontece. Você que está em casa sabe bem, por exemplo, para saber se uma comida está bem temperada, não precisa de comer todo o prato. Com algumas garfadas em pontos específicos do prato, você sabe se aquela comida está boa ou não. É exatamente esse o mesmo espírito das pesquisas de opinião. O que elas buscam é pegar partes do país e quando se junta todas essas partes, tem a leitura sobre o todo. Agora, para que isso aconteça, o questionário tem que ser bem feito, a amostra deve ser bem feita e também o trabalho de campo, ou seja, a coleta de dados, também tem que ser bem feito. Para retratarem a diversidade de opiniões e serem imparciais, as pesquisas precisam definir uma amostragem razoável. Ou seja, o sexo, a idade, a escolaridade e a renda dos participantes devem ser levados em conta. O principal segredo de uma boa amostra é ela ser uma versão em miniatura da população total. Ou seja, se no Brasil as pessoas estão distribuídas nas regiões de maneira diferente, a pesquisa também tem que levar isso em consideração. Se há mais pessoas de menor escolaridade do que maior escolaridade, as pesquisas têm que levar isso em consideração. Se as mulheres são maioria, também tem que levar isso em consideração. Registradas obrigatoriamente na Justiça Eleitoral toda vez que forem divulgadas, as pesquisas também são vistas como influenciadoras de voto. Porque a pessoa que, por exemplo, vê que o candidato está muito mal colocado, então não vai adiantar votar nesse, então eu voto no outro. Por isso que eu não acredito muito na fidelidade delas, então acho meio, elas são perigosas. Eu acho que aquele eleitor que não tem, digamos assim, a ideia consolidada e que não estudou os candidatos e às vezes vota na pessoa e não vota nas ideias, nas propostas, pode ser que ele mude. Agora, quem já estudou, quem está com assim, o voto consolidado na cabeça, esse eu não acredito que mude, não. Mesmo podendo redirecionar o voto dos indecisos, o comportamento do eleitor diante das pesquisas vem se repetindo ao longo dos anos. O Brasil, a eleição é em 2 turnos, e ela é em 2 turnos exatamente para isso, para que o eleitor possa, no primeiro turno, fazer a escolha daquele candidato que mais se aproxima da sua ideologia, que mais ele acha que pode representar, independente do resultado, e no segundo turno, caso o candidato dele não esteja lá, ele faça uma escolha, não por preferência, mas por negação daquele que ele menos quer que seja o seu representante. Como qualquer trabalho estatístico, as pesquisas estão sujeitas a margens de erro. Em geral, são 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o que significa que os candidatos são os que mais estão de olho em cada levantamento. As pesquisas são muito mais úteis aos candidatos do que aos eleitores. É a partir das pesquisas, não do resultado geral, mas da segmentação dela que o discurso é posicionado. Às vezes, um candidato tem um desempenho muito melhor entre os homens do que entre as mulheres. E a partir daí, ele passa a adequar o seu discurso, a sua plataforma ou mesmo a sua agenda de campanha, buscando recuperar terreno em grupos que ele não esteja tão bem avaliado. Ou seja, é um instrumental fundamental para a coordenação das campanhas.